Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Sedu Convida. Hoje nós estaremos com a professora Andréia e professora Anailton, pessoas maravilhosas e profissionais 10, com o tema A Prática do Serviço Social e os Direitos dos Cidadãos. E vamos entrando, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje é o dia do abraço, sejam abraçados virtualmente por todos. É um prazer ter vocês aqui. Boa noite, professora Edilene, seja bem-vinda. Boa noite, Rosilda. Hoje os dois dará show. Estou aguardando a professora Andréia entrar. Boa noite, Santa Rita, saudades! Gente, hoje é nessa sexta-feira, a nossa penúltima, né? Bate-papo de Sedu Convida. Segunda-feira teremos com o professor Maurício, né? Não podemos perder também não, que ele vai falar sobre economia e gestão de negócios em tempos de Covid, o que fazer. Eliana tá dando abraços a todos. Os professores já estão chegando. Boa noite. Boa noite, Camila. E hoje receberam muitos abraços virtuais, que infelizmente a gente não pode estar entrando para dar abraços, né? Como a gente gosta, na verdade. Sejam bem-vindos, Thaís, Rosilda. Sedu deseja a todos um abraço fraterno e virtual para todos. Que pena, Ritinha. Seria tão bom que você permanecesse. Vixe, aconteceu aqui. Momento que eu tive um problema técnico. Aguardando a professora Andréia, que já está entrando. Hoje teremos um bate-papo muito legal. Primeiro vai ser a professora Andréia, falando sobre os direitos, né, dos cidadãos para a gente. E em seguida a professora Anailton, falando sobre o processo em serviço social. Eles já estão acessando. É bom ter vocês aqui.
a mais um Sedu Convida. Eu espero que vocês tenham gostado da semana. Quem quiser pode falar sobre o que achou da semana Sedu Convida. Eu quero saber a opinião de vocês. Fiquem à vontade. O que foi que vocês acharam? Vocês gostaram do projeto? Tô aguardando. Seja bem-vinda, Patrícia. Seja bem-vinda. Realmente, Neto, aguardando esses mestres ótimos e que realmente são multiplicadores de conhecimento. Andréia e Anailton são perfeitos. Ótimo, Eliana. Iremos preparar sim. Daqui a 15 dias nós teremos mais novidades. Professor Anailton já entrou. Seja bem-vindo, professor. Estarei aqui chamando o professor Andréa para iniciarmos a nossa live. Estamos aqui aguardando. Mandando convite para a professora Andréa. Sejam bem-vindas, Vivian. E ela já está chegando para dar show. Gente, como é que faz? Seja bem-vinda, Andréa. Olá, meu povo lindo! Você agora só precisa botar a imagem do seu... Sim, agora para você. Transfira para... Sim. Você teve problema técnico, eu também estou tendo um problema técnico em relação ao suporte. Então, me dê um tempinho. Seja bem-vinda, professora. É um prazer o Sedu estar aqui. Eu estou tendo a oportunidade de falar com você um pouco, para a gente bater um bate-papo, principalmente nesse processo do Covid, e a gente ter como garantir direitos, né? Exatamente. Na verdade, eu estou muito feliz em poder estar aqui com o professor Anailton, né? Nessa empreitada. O Sedu convidou, chamou, a gente está sempre disponível
E sabendo-se mais uma vez que, apesar das coisas, de todas as lives, estarem falando sobre direitos sociais, sobre a questão dos auxílios e dos benefícios, eu acho que entendimento nunca é demais. Eu trago uma visão, não somente do serviço social, mas também do direito, para que a gente consiga elementar, até quando a gente for fazer as nossas solicitações, o relatório, para quem já trabalha na área, para saber designar a forma correta, porque a gente sabe que, se não for bem entendido, talvez o beneficiário, o usuário do serviço, ele retorne sem o atendimento. Sim, sim. Isso é muito ruim, porque não tem nada pior. Exatamente. Então, a gente começa. Primeiro, eu quero desejar um feliz dia do abraço. Eu estou ouvindo muita gente muita gente que eu amo bastante. Um abraço vitaminado, apertado, meu de Lore. Um grande abraço especialmente para você, Lore, para Val, que são, na verdade, além de colegas, amigas, que eu tenho o maior orgulho de dizer que a gente caminha junto, que a gente coaduna, na verdade, das mesmas premissas, dos mesmos propósitos. E o meu professor, amigo, sucesso, Anailton, né? Porque quando a gente faz qualquer coisa, a gente já começa a fazer junto, e a gente sabe que é a espiritualidade que nos uniu. Então, para mim, é uma grande poder compartilhar com a Anailton também essa noite, sobretudo no Dia do Abraço, que é um dia tão emblemático para todos nós, e carentes estamos do toque, do cuidado uns dos outros, essa vontade que a gente tem de poder sinalizar isso somente, né, silenciando esse amor através do... Então, o que hoje aqui de poder começar o nosso bate-papo. Inicialmente, além da gratidão, agradecendo a ancestralidade por ser, na verdade, a linha dogmática, poder participar desse momento aqui hoje, a gente traz a questão da gente falar dos direitos sociais, né? Bom refletir que direitos sociais surgiram em razão de tratamento desumano vivido pela classe operária e os excessos capitalistas durante a Revolução Industrial. Basicamente, se a gente for pensar, os direitos sociais, eles coadunam, eles são intrínsecos à nossa categoria, né? E também surge essa revolta, né? Dessa insurgência em relação a todo o processo de desigualdade, né? Sim. Que, por sua vez, teve a conotação, né, na base do movimento de reconceituação. A gente mudou inicialmente, reconceituamos totalmente da questão da filantropia que traz o neotomismo, né? Sim. De achar que o cidadão que a igreja pediu pão, ele, na verdade, só iria receber porque ela era boazinha, ou a igreja, por si, era legal, era, né, parceira, e iria acabar com a fome daquela comunidade, daquele distrito. Não sabendo que era direito do cidadão. Mas, todavia, a gente sabe, nós sabemos também, todo mundo que na verdade, já trabalha aqui com a temática, e a gente passou a ser reconhecido como direito a partir da Constituição de 88. Porque antes disso, antes de todos os outros códigos, nós tínhamos mais deveres do que direitos, né? Direitos, sim. Como exemplo disso é o Código de Hammurabi, né? O Código de Hammurabi que fala olho por olho, dente por dente. Ou seja, você nem sabe se a pessoa que estava sendo punida, realmente ela merecia ser punida. O que foi que causou que aquela pessoa pudesse estar ali naquela situação? Então, são condições que a gente percebe que você só passou a ser ouvido a partir, na verdade, da Constituição de 88, a qual nós todas somos beneficiados logo após a criação da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, foi a Constituição de 88 onde nós bebemos essas fontes. Mas, voltando aos direitos sociais, diante desse tratamento opressivo, diversos países positivaram em suas constituições de direitos sociais, que já não cabiam os processos de escravismo, né, a questão da exclusão
sobretudo de pessoas menos favorecidas. Então, a gente percebe que os direitos sociais, eles passaram a ser, digamos assim, inseridos em todos os outros países. Os direitos sociais são inseridos no âmbito dos direitos e garantias fundamentais, ao lado de direitos individuais e coletivos. Por que a gente fala isso? Porque a gente percebe que o direito individual não vai sobrepor o direito coletivo. Coletivo. Está trazendo agora em relação à questão do uso da máscara. Algumas pessoas dizem que não gostam de usar, porque se sentem sufocadas, porque, na verdade, elas se sentem intimidadas, que elas não estão contaminadas e que, por isso, não vão usar. Só que é o seu direito individual. Você está pensando na coletividade? Não. Não. Porque o direito individual, ele não sobrepõe o direito coletivo. O direito coletivo, ele é, como o próprio nome diz, para todos. É para a comunidade, é para o Estado, é para a nação. Então, você não pode tomar uma decisão que você vai trazer malefícios a um grupo maior, né? Então, é pensar micro para agir macro. E aí é que, na verdade, vem a nossa categoria no sentido de tentar fazer com que as pessoas imaginem que elas compõem uma sociedade, elas compõem uma comunidade. E que, com isso, ela não pode, na verdade, dissociar, porque senão ela vai ser excluída. É importante lembrar que o processo de exclusão, ele advém, eu tinha até um gráfico, mas eu não soube como colocar. O processo de exclusão, ele se configura um grupo e todos os que não são, na verdade, socialmente interessantes ou modelo capitalista estão fora. E aqueles que estão dentro são a massa privilegiada, uma parte que é privilegiada. Geralmente a massa está fora. E aí você viu que é integração. Integração, na verdade, é você pegar esse grupo que está fora, aí você trabalha inclusão. Inclusão é você pegar esse grupo que está fora e botar naquele grupo que está dentro do círculo. Só que você pegou e não deu nenhuma condição dele concorrer por igual, deles estarem situados por igual. E aí você integração. Integração é quando você tira aquela couraça ao redor daquele grupo que está ali dentro e inclui os que estavam do lado de fora. Para que aí eles fiquem por dentro em igualdade de condições. Aí, mais uma vez, a gente trabalha a diferença entre igualdade e equidade. Igualdade é você tratar todos da mesma forma, sem perceber as características personalíssimas que é o nosso direito institucional. É o direito personalíssimo. Equidade é você atender às demandas daquele indivíduo, daquela pessoa. Então, pode ser que naquele momento ele não queira o pão, ele prefere o açúcar. O açúcar. Né? Pode ser que naquele momento ele não queira a casa, não necessite da casa que ele tem, mas ele precisa do benefício para subsistência, sobrevivência. Então, é você dar, na verdade, propiciar, favorecer o que dele precisa. E não você tratar todos de forma igual, porque a gente percebe que nem todos são iguais. E as características e as necessidades são diferentes, né? Até mesmo quando a gente pensa ou tem ideais parecidos, somos diferentes. Diferenciadas. No momento agora, eu queria estar curtindo no Pelourinho, tomando um traguinho com as amigas. E a live? Na sexta-feira, a live a gente jogava para amanhã, tinha colocado mais cedo, mas se a gente tivesse quarentena, sextou, né? Então, se sextou, nós estaríamos, na verdade, teríamos uma semana de trabalho árduo, que geralmente nós temos, e a gratidão seria hoje no happy hour com a galera, com a nossa turma. Então, existe a diferença do que eu queria e do que eu posso. No momento, vocês estão acalmando o meu coração para pensar que futuramente, daqui a um tempo, todos nós possamos estar nesses ambientes a quais estamos acostumados, que a gente gosta, que a gente prefere, né? Para abraçar, né? Tocar, falar, já você tá ali de olho no olho e trocar conhecimentos dentro desse processo, se divertir também, isso está fazendo falta. E nós que somos sinestésicas, a gente sente muita falta disso. É bacana esses encontros virtuais, alimenta a alma, alimenta, na verdade, a vontade de estar juntos, mas cá para nós, o borogodó, o cheiro, o toque da pele, a conversa, o bate-papo pessoalmente,
isso não tem preço, né? Seguindo os direitos individuais, Ló e demais colegas, são garantias de personalidade, como eu falei, garantias personalíssimas. Os direitos sociais asseguram aos indivíduos os benefícios e serviços instituídos pelo Estado, ou seja, você tem o seu direito individual, a partir do seu direito individual, o Estado vai promover políticas públicas para atender essa sua demanda individual e que, por sua vez, não é só sua, passa a ser também coletiva, né? Então, a gente percebe que a questão das análises das políticas públicas. Espera aí, só um minuto, que eu estou aqui com... Enquanto ela tá, gente, aproveite para, na setinha aí, clique para enviar esse link para outras pessoas terem a oportunidade de estar aqui ouvindo a professora Andréa, né? Divulguem para que venham. E professora Anailton. Quem me conhece sabe que eu fico ligada na tomada. Se tiver pergunta, Ló, você vai me dando um start aqui para poder a gente ver. Então, nem se preocupe. Se a gente for analisar as políticas públicas, né, através dos direitos sociais, a gente vai saber que elas são distributivas e preventivas, são compensatórias e redistributivas, são regulatórias e são de social de estrito senso. Quando ela é distributiva, é quando você, na verdade, você se liga, você tem um foco como emprego, salário, saúde pública, educação, nutrição, segurança pública, ou seja, para coletividade, pensando na prevenção de problemas que poderão surgir na falta de um desses. Nas compensatórias, são medidas dedicadas a remediar desequilíbrios, geralmente pelo processo de acumulação de Programa Nacional de Alfabetização, Política Habitacional, Política de Cotas. Então, são políticas, na verdade, como a questão das políticas de cota, são compensatórias porque passaram anos e anos e anos tratando o negro como incapaz, quando a gente conseguiu lutar para conseguir nosso lugar ao solo. Então, tem as políticas de cota para tentar nos equiparar às outras raças, né, as outras etnias, que não estavam no mesmo contexto da gente, que já estavam ano luz e a gente aqui atrás caminhando, né? As regulatórias, elas, na verdade, trabalham com o comportamento da vida em sociedade e saúde, e bem como o bem-estar da população. Então, são essas regulatórias que a gente está passando agora. Lavar as mãos, não ficar aglomerado, não usar as máscaras. E as de estrito senso são aquelas que têm recolhimento, CIS, FASEB, FGTS, aquelas também que a gente trabalha com centros regulatórios, que é o Estatuto da Criança, Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, Estatuto das Cidades, ok? Ok. Então, quando a gente, na verdade, trabalha a questão dos direitos sociais, que eu gosto sempre de lembrar, a gente vê a questão da lei orgânica, né, de assistência social. Todo assistente social sabe que é a lei orgânica, que é a LOAS, que foi o reconhecimento da assistência social como política pública, direito do cidadão e dever do Estado. Ora, após a Constituição ser totalmente reformulada, não cabia você deixar de fora, né, as pessoas vulnerabilizadas que vinham ascendendo, crescendo em massa diante do processo de exclusão do Brasil desde o Império. Sim. Então, poderia se pensar na questão da Constituição, da revogação da Constituição, sem pensar nesse contexto. Então, cria-se a LOAS, né, que foi em 93, logo depois da LOAS veio a Política Nacional, né, a Política Nacional de Assistência Social, e por aí vai seguindo, a LOAS, e por aí vai seguindo. Porque era necessário que a LOAS embasasse todas essas. E aí a gente pensa, se a política pública, se público é aquilo que se refere a todos, comprometendo todos no atendimento de demandas e necessidades sociais, políticas públicas, então, supõe que sejam as relações do Estado com a sociedade e essa possibilidade de acesso imparcial a todos esses serviços. Porque visa atender um grande número de pessoas, ou seja, política pública, ela não tem que dizer que ela vai atender somente a eleitor de fulano, nem a de Beltrano, nem de Cicrano. Lembra do conceito de equidade e de igualdade que a gente falou?
Ela trabalha no princípio da equidade. Igualdade na questão de acesso, todos têm direito a acesso. Direitos. Ou seja, atender as demandas de quem dela necessite. E aí, um roteirinho que eu fiz, oi, amor. Tá todo bem? Não, é assim, como são os dois, eu vou pedir que você fale, dê a base, não é para encerrar, porque a Nai tem que entrar. E aí, assim, nós vamos deixar aqui o compromisso, junto com o nosso público, que teremos uma live no Facebook, junto você e a Nailton e o Sedu. Para que a gente possa... Agora preparem o almoço, o café, que vai começar de manhã e vai terminar de noite. Pois é, para que a gente possa dar continuidade. O bom dessa live vai ser o gostinho das pessoas ficarem esperando esse nosso novo encontro. Bom, então, para finalizar, já que a gente trabalhou com direitos e deveres individuais, eu falei da lei orgânica, eu quero trazer o artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade. Então, homem, mulher, criança, idoso, pessoas de todas as etnias dentro desse território, eles são amparados pelo artigo 5º da Constituição Federal. E aí a gente pensa, está fazendo valer o direito, na verdade, os direitos sociais que a gente percebe que esses direitos, na verdade, os benefícios, né? O BPC, como todo mundo sabe, que é o benefício de prestação continuada, que consta na nossa LOA, que são pessoas que estão abaixo de 1/4 de um salário mínimo, a renda per capita, idosos ou pessoas com deficiência, e que têm direito a um salário mínimo que não é, na verdade, aposentadoria, ou seja, se a pessoa falece, automaticamente os seus dependentes eles não vão dar continuidade no recebimento. Eu gosto sempre de isso, porque a gente às vezes as pessoas confundem a aposentadoria com benefício. Lembrando que a aposentadoria vem da Previdência, você tem que contribuir. Benefício está descrito na LOAS, na Lei Orgânica de Assistência Social. Como também o auxílio emergencial, que todos nós sabemos através da PNAS, que já existe o recurso para casos de calamidades, como pandemias, como outras situações, como foi a questão do Sobradinho, do alagamento, né, da barragem, que não é favor nenhum, não é benesse, é obrigação porque está descrito em lei. Ok? Ok. Mas, alguma pergunta? Eu tenho que passar para meu amigo, eu não vou tirar a oportunidade. Mas antes de terminar, se a gente ainda tiver um tempinho para responder, certo? Mas eu queria deixar aqui um recado que hoje me ocorreu, junto com o Nai, falando o dia todo, para finalizar aqui esse momento que, por ser tão bom, acabou logo. Realmente! A verdade continue, né, com a força, com a nossa perspicácia, com a resiliência, pensando em dias melhores e não deixando de lutar, porque a gente acredita que é a nossa camada da população que é massa, mas que é menos em relação a ter esses direitos reconhecidos. Então, eu vou deixar para vocês, na verdade, a proposta que a gente diz o seguinte assim. Peraí, viu, que eu vou praticar aqui. Pode ficar à vontade. Peraí, que a Anailton também vai dar continuidade. Sabe o Challenger? Então, a gente combinou que aí eu começo e ele dá continuidade. Aí eu digo a vocês. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Agora, apesar de você, amanhã ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como
não vai proibir quando o galo insistir em cantar. Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Apesar de você, vai passar, minha gente. Estaremos juntos com fé em Deus. Um beijo, até já. Obrigada, Pro, e a gente vai fazer a nossa live no Face. Isso aí vai ser um gostinho para aguardarem mais uma. Gratidão. Espero todo mundo vir na live do Face. Gratidão. Um beijo, Gratidão. Ló. Aí, é pra você. Continua aí, meu irmão. Cadê a Anaíta? Momento que eu estarei chamando o Nai para a nossa live. Aguardando. Andréa foi perfeita e a Nailton vai fechar com show. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, gratidão. Eu quero agradecer a CEDU por essa oportunidade, agradecer a ancestralidade por esse momento de poder ocupar esse lugar de fala que é tão fundamental para nós, homens e mulheres negros e negras, nessa sociedade, que eu sempre faço esse marcador social, essa sociedade machista, sexista, homofóbica, LGBTfóbica, mas também extremamente racista, que nega o direito às pessoas, porque julgam as pessoas a partir de tom de pele, da cor da pele, quando a Constituição diz que é direito e dever do Estado garantir para todos, para todos e todas, né? Mas a gente sabe que na prática isso não acontece. Então, para mim é muito bom, eu quero agradecer a essa oportunidade, a você, professora, por estar também mediando esse momento nosso. Agradecer a professora Val, que eu tenho muito carinho, muito respeito. Foi minha professora na graduação e hoje ter a honra de tê-la como parceira, amiga, né, e grande referência enquanto profissional. Para mim, vocês duas são excepcionais. Eu não quero falar porque vocês não são tema da live. Eu acho. Mas nós já agradecemos muito. E ter você, pode ter certeza que pra gente não tem palavras. Que bom. Amamos vocês demais. Fora de ser um profissional maravilhoso, um professor e um profissional nota 10. Que bom. Gratidão. E a gente vai seguir, né? Porque o professor Andréa começou falando sobre os direitos sociais, né? Direitos do cidadão. E a gente vai completar com o bojo dessa nossa live, dessa conversa, que é justamente pensar a prática do serviço social e esses direitos que a professora Andréa trouxe, né? E a gente precisa... Primeira coisa importante, a gente tem algumas alunas de serviço social que estão aí online, eu já reconheci algumas, mas nós que estamos na área sabemos que ainda há uma ilusão, uma interpretação equivocada pelas pessoas de achar que o serviço social tem a ver com caridade, com doações, né? E a gente precisa pensar que nenhum sujeito, para se tornar profissional, ou melhor, para doar alguma coisa, ele precisaria levar 4 anos queimando a pestana, estudando diferentes conteúdos, diferentes teóricos, batendo a cabeça, perdendo noites, para estudar teoria, para dar uma cesta básica, para dar um leite, para fazer uma arrecadação de um material de higiene para uma campanha. Não desmerecendo esse trabalho que é feito, mas o serviço social, ele não nos provoca a estudar 4 anos para fazer doação. Nós temos um trabalho que sustenta todo esse arcabouço teórico nosso. Então, pensar a prática do serviço social
não é pensar de forma alguma em doação, em caridade, né? Em filantropia, não é pensar isso. Tudo De bem que jeito a nenhum. nossa profissão começou dessa forma, começou que a gente vai chamar de serviço social tradicional, né? Nós começamos dentro dessa prática, ligado à religião católica, ligado a essa tradição, mas que era um trabalho, na verdade, do cala-boca, né? Que a gente chama assim na linguagem mais comum, que era para atenuar as inquietações da população. Então, porque havia uma ideia, uma perspectiva, um discurso de que nós tínhamos nascido predestinado. Então, quem nasceu pobre é porque Deus queria pobre. Pobre. Você nasceu rico porque Deus quer rico. E cabia, então, a esses ricos acolher esses pobres que menos tinham. Mas, na verdade, é porque esses pobres, eles se levantavam contra essa situação. Eles se revoltavam contra essa condição de ver alguém tendo e ele não ter. E era mediante a esse processo de revolta, de manifesto, de atitude, de reação, que a própria burguesia, né, que a gente vai chamar essa burguesia, porque Marx vai trazer essa leitura dessa classe que está dividida como proletariado e burguês. Então, essa burguesia ela vai criar estratégias para atenuar esse mal-estar social. E é nesse momento que vai aparecer inicialmente as primeiras damas da caridade e depois Sim. essas damas vão se tornar assistentes sociais, né? Vão desenvolver o serviço social. Mas ainda bem que nós avançamos muito, isso eu estou falando de serviço social tradicional em 1930, mas quando foi em 1970, né, observe quanto tempo nós levamos, 40 anos dessa prática, mas havia esse processo de repensar essa prática o tempo todo. E foi nesse pensar a prática do serviço social que nós chegamos no processo de reconceituação, no processo de pensar a nossa prática, de pensar a nossa ação, de pensar de que lado nós estávamos. É daí que a gente vai chamar a atenção, dizendo que nós temos 3 pilares que sustentam a prática do serviço social. A primeira delas é a dimensão teórico-metodológica. Né? Teórico-metodológica. Então, a gente estuda a teoria. São 4 anos estudando economia, estudando trabalho, estudando filosofia, psicologia, estudando estatística, a própria sociedade, estudando os fundamentos sócio-históricos dessa profissão, como foi que nós começamos, estudando um pouco de política, estudando a sociologia. Então, nós bebemos, né, dentro da nossa formação, toda a teoria das ciências humanas e das ciências sociais. É todo esse arcabouço teórico que nos dá condições de desenvolver uma metodologia para atuar, para olhar para a situação. Né? Tem um texto bíblico que diz assim, que se seu olho for sã, todo o seu corpo será iluminado, mas se seu olho for má, todo o seu corpo estará em trevas. Ou seja, em outras palavras, nós, enquanto serviço social, desenvolvemos, através dessa dimensão teórico-metodológica, o nosso senso crítico. E é esse senso crítico que vai nos fazer olhar para as coisas, olhar para os fenômenos e compreender de que forma isso reverbera. Então, por exemplo, quando você olha agora, nesse processo de entrega do auxílio emergencial, e que você vê aquelas filas quilométricas e apenas uma rede de banco para atender milhões de pessoas, nesse momento, todo o nosso arcabouço teórico vem aqui movimentando, nos fazendo questionar que fenômeno é aquele. É como se dissesse, eu já vi isso na história. E nesse momento, algumas questões começam a surgir e fazem com que a gente entre na outra dimensão do serviço social, que é um outro pilar, que é o ético-político. Então, eu estou aqui no processo de estudar, teoricamente, as coisas, os fenômenos, a realidade social, essa história,
né, da sociedade, como a sociedade está estruturada, mas eu, enquanto pessoa, começo a entender que existem valores a serem prezados. E eu, enquanto sujeito cidadão, preciso prezar por uma ética, por aquilo que eu acredito. E, nesse momento, eu sou convidado a ter um posicionamento. Eu sou convidado a me posicionar acerca dos fenômenos. E, nesse momento, é que eu vou desenvolver essa dimensão que a gente chama de ético-político. Então, eu me torno esse ser que tem uma posição política na sociedade. Por fim, a gente, dentro desse processo teórico e agora ético, vai tentar ver de que forma eu vou atuar para que eu possa melhor apreender tudo que as pessoas têm dentro da sua subjetividade, tudo aquilo que dentro da realidade social esse sujeito está envolvido. E, nesse momento, eu entro na outra dimensão, que é a técnico-operativa, que é a dimensão que me foi. Antes de você entrar na outra técnica, aqui tem vários comentários. Você é maravilhoso, eu te amo. Sim, é um profissional maravilhoso. E professora Edileuza disse assim, a Nailton está fazendo uma revisão da minha avaliação. Tem uma aluna minha presente. Pronto, vai tirar 10, né? Pronto, então assim, essa outra dimensão, nós falamos de duas dimensões, né? A dimensão teórico-metodológica, a dimensão ético-política e agora a dimensão técnico-operativa. Então, eu, enquanto assistente social, eu vou me apropriar de todas as teorias, de todos os teóricos que forem possíveis e que, de acordo com o fenômeno, de acordo com a questão que eu vou falar daqui a pouco, que é a questão do objeto do serviço social, aquilo tudo que vai estar dentro de mim, reverberando, provocando para que eu entenda esse fenômeno. E dentro disso, eu vou ter uma posição política, eu vou me posicionar, eu vou dizer isso não está correto, eu vou dizer, se fosse a burguesia, com certeza, não seria apenas uma agência, não seria apenas uma rede de banco, não seria dessa forma. E aí teria o cuidado de que nem todo mundo tem acesso à tecnologia, então não seria dessa forma obrigatória de fazer as pessoas fazerem cadastro dentro de um aplicativo de celular, porque nem todo mundo tem, porque todo esse olhar está dentro dessa condição teórico-metodológica. A partir daí, ético-política, eu vou me posicionar, eu vou perceber qual é a mesma estratégia desse sistema, o que o governo realmente quer com isso, né? Essas pessoas estarem expostas dessa forma. Mas para que eu possa melhor compreender esse fenômeno, eu vou precisar me aproximar de quem é o agente, quem é o protagonista, quem está envolvido nessa questão social, que é justamente esse sujeito que são os demandantes, que são as pessoas que estão na situação de vulnerabilidade da qual elas estão precisando desse direito, de resgatar esse direito. Tá. E é nesse momento que o técnico operativo é como eu vou atuar. Então, como assistente social, eu posso atuar fazendo reuniões, eu posso atuar fazendo entrevista, eu posso atuar fazendo visita institucional ou visita domiciliar, que eu vou até a casa da pessoa para conferir. Eu posso, diante disso, elaborar relatórios, elaborar laudo, elaborar pareceres. Então, todos esses instrumentos, que a gente chama de instrumentos técnicos operativos, eles são fundamentais para que eu possa melhor apreender o fenômeno, apreender as demandas que me foram apresentadas, para que eu possa melhor desenvolver o meu papel ético-político. Então, o serviço social vai para além de uma cesta básica, vai para além de uma doação, além de uma campanha. E aí eu vou pegar uma expressão, uma frase de Yamamoto, que diz assim, o serviço social é uma especialidade do trabalho da sociedade. E aí ela completa, inscrita na questão, na divisão social e técnica do trabalho social.
o que supõe, afinal, justamente o propósito do trabalho na construção dos indivíduos em sociedade. E aí alguém podia perguntar, Anailton, professor, qual é então o objeto do serviço social? O objeto do serviço social é justamente a questão social. E a questão social é tudo aquilo que coloca as pessoas numa situação de negação desse direito. De negação. Então, essa sociedade que nós temos, que ela ainda vive os resquícios da escravidão. E aí eu vou voltar, porque nós estamos no mês de maio, e aí eu não tenho como fugir desse arcabouço teórico, que é pensar o 14 de maio. 13 de maio é a abolição, 14 de maio é a suposta primeiro dia de suposta libertação. Libertação sem amparo, libertação sem conforto, libertação sem nenhuma assistência, sem nenhuma dignidade. Agora vocês vão morar de favor num terreno do qual você era um escravo. Então, ou apenas, como dizia minha avó, é trocar 6 por meia dúzia. Então, você sai da condição de escravizado para a condição de escravizado livre. Você é livre, mas como você não tem para onde ir, você depende de mim, você vai ficar aqui para trabalhar e, para completar, agora você vai me pagar por você estar ocupando a minha terra. E foi dessa forma que foi feito. Então, é só a Constituição de 88, especialmente, que vai dizer que, independente de nossas realidades, nós temos direito de amparo pelo Estado. Mas a gente sabe que dentro dessa estrutura, nesse país, onde o racismo estrutural grita e está veementemente assim, acirrado o tempo todo, a gente vai perceber que a população que é mais penalizada, a população que mais vai sofrer as consequências desse racismo é, infelizmente, a população negra. E quando eu falo população negra, eu não estou falando população negra enquanto cor de pele, porque você vai encontrar no processo dessa miscigenação, que foi uma outra estratégia perversa do racismo estrutural, é que existe até um livro de Abdias Nascimento, quando ele traz um relato de que houve um congresso no Rio de Janeiro, em 1934, se eu não me engano, em que já estabelecia que até 2012, não teria mais negro no Brasil. Porque o processo era todo de incentivar a miscigenação. Então, a gente tem várias pessoas hoje que têm uma cor clara, que têm uma pele clara, mas quando vai para as suas raízes, para as suas árvores genealógicas, essas pessoas vão se dar conta de que tem o pé na senzala, de que é resultado dessa diáspora negra, dessa diáspora africana, da qual nós somos parte. E é por esse motivo que ele ou ela mora à margem da sociedade. Ele ou ela mora na periferia, mora justamente onde o Estado não tem interesse de chegar. É muito comum, professora Lorena, as pessoas dizerem assim, mas o Estado não chega até lá. E eu costumo dizer, não é que o Estado não chega, o Estado não tem interesse. Sim. Porque o asfalto, eu sempre digo, o racismo estrutural está no asfalto até. Porque quando você pega o asfalto que coloca na periferia, que a chuva leva, não é o asfalto que coloca no bairro nobre. Então, qual é a prática do serviço social? Voltando para esse foco. Então, a nossa prática perpassa por essas 3 dimensões, como eu falei. A dimensão teórico-metodológica, a dimensão ético-política e a dimensão também técnico-operativa, que é através de instrumentos que eu vou melhor atuar. E aí você podia perguntar, Anailton, poderia então trabalhar de qualquer forma? Eu tenho que mostrar, nós temos... Você tirou a palavra da minha boca, Anailton. Nós temos um código, nós temos uma lei que, além de regulamentar a nossa profissão, né, que vai fazer com que a gente seja reconhecido enquanto profissionais, por isso que eu estou dizendo, você ser alguém que faz a boa ação, que faz caridade, você não precisa de nenhuma lei, porque a lei que rege o que você faz é a lei do amor,
é a lei da solidariedade, é a lei do altruísmo. Mas nós, profissionais, não é apenas a lei do amor que rege a nossa profissão. Porque as pessoas, enquanto como sujeitos que fazem suas caridades, elas podem fazer da forma como elas pensarem. Mas nós não. Nós temos um código que vai dizer para a gente o que é que me cabe fazer. O que é que me cabe e o que não me cabe fazer. Como eu devo atuar e como não devo atuar. Como eu, dentro de uma instituição, eu posso me posicionar e como eu devo também não me posicionar. O que eu devo fazer, né? O que eu não devo fazer. Minhas atribuições estão aqui. Então, eu não tenho uma profissão que me dá liberdade de pensar o que eu quiser fazer. Eu faço a partir dessa autonomia, sim, mas eu tenho uma lei, eu tenho uma legislação por meio de um código de ética e tenho resoluções que vão também permear o meu fazer profissional. E isso é que faz o serviço social. O que o serviço social é que eu sou apaixonado, eu não vou mentir. Não, as suas palavras já deixam claro. Professor, o senhor ainda tem mais 6 minutos para poder concluir. E aí eu vou deixar a deixa. Eu sei que hoje essa live foi só para dar um tira-gosto. E aí eu marquei, falei com o André, estou falando com você. Eu vi, Iremos marcar uma outra live agora no Facebook ou no YouTube, porque nos permite ficar mais tempo, né? Sim. O Face, quando dá 1 hora, ele e é sábio também dentro do processo, ele encerra. Então, assim, desde já eu já firmo com você, com o professor André e todas as pessoas que aqui estão, que a gente terá, sim, uma outra live para poder ampliar esse tira-gosto que vocês deram aqui. Mas eu lhe passo a palavra. Eu quero agradecer, eu quero desde já agradecer a todas as pessoas que estão agora aí, entrando, agradecendo, dizendo que é uma aula para elas, né? Sim. É um refrigério, mas dizer que o serviço social está aí para atuar, para fazer a diferença. E eu estava dizendo essa semana em casa isso. Nesse tempo de pandemia, em todos os espaços da saúde em especial, da assistência da qual, porque é bom reforçar, André até falou isso, na seguridade nós temos o tripé, né? Sim. Que é a assistência social, que é a previdência social e a saúde. Nesse momento de pandemia, 2 desses tripés estão sendo mais evidenciados, que é a assistência social, por meio desses auxílios benefícios, né, auxílios emergenciais. Diante dessas chuvas, agora, ultimamente, você está vendo a Codesal, né? E a também indo para os setores. Ali, eu quero dizer a você, é a política de assistência em evidência, que é para quem dela precisar. Só que nesse processo, muitas vezes, tem pessoas que precisam e não são assistidas porque o racismo estrutural faz com que a gente tenha uma demanda maior dessa população que está à margem e o Estado não consegue porque não planeja intencionalmente, não planeja para dar essa assistência. Se sabe de jeito nenhum. Todos os anos, esse é um período de outono, é um período de chuva. Mas observe que nada é feito para a prevenção. Não é colocado as lonas antes, não é colocado nenhum reparo nas casas, não é pensado o auxílio emergencial, não é visto nada. Como diz a minha amiga Gisélia, quando você entra numa área, às vezes área de risco, a primeira coisa que faz é a Coelba e Embasa legalizar para poder cobrar. Só depois que sua casa cai, que aí a prefeitura volta e pergunta: por que construiu nesse lugar inadequado? Então, perceba o quanto é perverso esse sistema. O serviço social, ele atua para isso, para combater de forma política e ter um posicionamento a favor da população para que haja justiça e justiça social. Lorena, onde tem justiça social, não se precisa fazer campanha de doação nem de caridades. O que falta também no Brasil é justiça social. Só isso. Professor,
o Sedu agradece, né? Foi muito bom. E foi como eu disse, nós está aqui, eu marcando o compromisso de ter Andréia Macedo, professora Anailton dos Anjos, novamente em outro canal nosso, para que a gente possa realmente discutir e ter um bate-papo, tanto com vocês e com quem está assistindo, né? E eu quero fazer um convite. Acontece o diálogo. E eu quero fazer um convite. Eu quero fazer um convite para todo mundo que está assistindo conhecer a CEDU, conhecer o CEDU. Conhecer porque oferece curso de pós-graduação, especialmente quem está estudando, concluindo o seu curso. Dá uma visita, dá uma ligada, entra aí no site, olha o Instagram, quantos cursos o CEDU oferece, onde você pode buscar aprimorar seus conhecimentos para chegar aonde eu cheguei ou ir até muito mais onde eu estou. Eu aposto na CEDU e por isso eu quero recomendar para todos vocês. Obrigada, professor. Muito obrigada mesmo. E vocês tenham uma boa noite e podem aguardar. Estaremos juntos no outro canal do YouTube ou Facebook falando mais. Gratidão, tá? Obrigada.